Tá desempregado? Eu tenho a solução. Agora eu vou te dar uma dica super quente que funcionou pra mim, funcionou pra outras pessoas e vai funcionar pra ti também. Gente, que delícia esse friozinho de 20, 21 graus. Ó, já deu até pra botar uma gola alta, tá? Nem brinca, porque já deu pra botar a gola alta. É isso, tava planejando tudo aqui, minha vida essa semana, esse mês, né? Porque juntou início de semana com início de mês. Olha que maravilha, porque você já planeja as duas coisas juntas, né? Você já usa o dia pra uma coisa só. E tava até querendo falar sobre isso com vocês, aí tava assim, ai, falo, não falo, porque tem coisa que dá até preguiça, né? Tem coisa que, tipo, parece que quanto mais você fala, pior fica, e se você der muito foco, também não é muito legal, porque essas pessoas acabam voltando com o mesmo assunto, mas eu resolvi falar por quê? Porque é algo que já aconteceu várias vezes aqui na minha rede social e eu sempre me calo, eu nunca falo, sabe? Eu me abstenho, eu fico meio que fugindo do assunto e acaba que a coisa se repete, todas e todas as vezes se repete. Mesma novela, mesma coisa. Vamos lá, gente, assim, eu não aguento mais passar pelo julgamento de pessoas aqui da internet que não têm a mínima noção do que aconteceu comigo em relação a esse assunto. O que eu tô falando? Toda vez que eu posto uma foto com meu pai, que eu me declaro pro meu pai, ou seja lá de que forma seja, se eu aparecer com meu pai, todo mundo vem e me questiona: cadê sua mãe? E aí já vem com várias pedras dizendo que eu abandonei minha mãe, e que mãe é mãe, e que isso e aquilo, PPP caco de vidro, né? É aquele tanto de julgamento de pessoas que não fazem a mínima noção do que eu passei, tá? Porque eu vou dizer uma coisa pra vocês, eu sou uma sobrevivente. Vocês não têm noção do que eu passei. A minha história de vida, da minha infância, com certeza daria um livro, assim, um livro digno de muito choro, assim, muito chororô. Porque tudo que eu passei e chegar onde eu tô hoje, sem ser uma pessoa com problemas mentais, sem ser uma pessoa, assim, dependente químico, ou mesmo que seja uma pessoa que necessite de um acompanhamento psicológico, enfim, sabe? Era pra, no mínimo, hoje em dia, eu ser uma pessoa muito ruinzinha da cabeça, sabe? Não que eu não seja meia doida, eu sou um pouco doida. Mas era pra ser muito pior, diante de tudo que eu vivi. Porque, assim, aos 8 anos de idade, minha vida mudou de cabeça pra baixo, sabe? E eu fui a vítima na situação, mas hoje em dia, algumas pessoas aqui na minha rede social que não fazem ideia da minha caminhada, que não fazem ideia de tudo que eu passei quando eu era apenas uma criança, me julgam como se eu fosse a bruxa e como se eu fosse o carrasco, quando na verdade eu sou a grande vítima dessa história, mas graças a Deus eu transformei a minha história, sabe? Eu não quis viver o papel de vítima, eu não quis ficar chorando, me lamentando. Eu sacudi a poeira e dei a volta por cima, sabe? Eu transformei a minha vida em algo totalmente diferente do que todo mundo previa que iria ser. Eu conheço adolescentes e adultos também que, por muito menos, são pessoas depressivas, são pessoas que não conseguem virar a página da sua história. Mas graças a Deus eu superei tudo, sabe? Mas foi muito difícil, muito difícil. Vocês não têm noção o que é ficar aos 8 anos morando apenas com seu pai e não poder contar com a sua mãe pra nada. Só que aí eu dei a grande sorte, sabe? Porque Deus, ele fecha uma porta, mas ele abre sempre uma janela. Ou ele abre uma outra porta. E aí eu dei a grande sorte de não poder ter a minha mãe ali por perto, mas eu tive um pai que valia pai por mãe e que sempre estava disposto a fazer tudo, tudo e mais um pouco. Eu transformei a minha história, sabe? Eu não quis viver o papel de vítima, eu não quis ficar chorando, me lamentando. Eu sacudi a poeira e dei a volta por cima, sabe? Eu transformei a minha vida em algo totalmente diferente do que todo mundo previa que iria ser. Tudo desabou, ele foi a única pessoa que estava ali nos momentos bons, nos momentos difíceis. Ele abdicou de muita coisa na vida dele, pessoal, para continuar do meu lado, para conseguir dar conta da minha criação. Mesmo sem condições nenhuma, ele não tinha nenhum carro, uma moto, nada, ele andava de bicicleta, mas ele pagava uma escola particular, uma das melhores na cidade, uma das mais caras da cidade.
pensando na minha educação. Então, assim, ele sempre foi muito voltado a ser pai mesmo, sabe? Eu acho que ele nasceu pra isso, porque não tem condições. Eu não conheço nenhum pai melhor que ele, não conheço. E assim, eu passei coisas, porque mesmo ele tentando se doar ao máximo, foi muito difícil pra ele, né? Foi difícil pra todo mundo. E aí depois ele não aguentou. Depois de 4 anos, naturalmente, ele se envolveu com uma pessoa, que foi a minha madrasta, que foi uma das piores coisas que aconteceu também na minha vida. E a minha mãe nunca tava lá, sabe? Eu nunca podia contar com a minha mãe. Então, agora vocês vêm me cobrar uma coisa que eu não me sinto obrigada, porque assim, nem toda mãe é mãe. Eu odeio essa frase de que toda mãe é mãe. A mãe é mãe. Gente, não é sempre assim. Olhem a televisão, vocês não veem os noticiários? Tem mães que até matam os próprios filhos. Então, vamos parar de julgar. Foi a minha madrasta, que foi uma das piores coisas que aconteceu também na minha vida. E a minha mãe nunca tava lá, sabe? Eu nunca podia contar com a minha mãe. Então, agora vocês vêm me cobrar uma coisa que eu não me sinto obrigada, porque assim, vamos olhar que vamos perceber que cada história é uma história, cada um tem uma história de vida. E a minha história de vida é muito diferente dessa história que vocês tentam colocar de cima para baixo na minha vida, entendeu? De que, cadê sua mãe? Porque sua mãe não tá aí. Na verdade, assim, a minha mãe nunca esteve aqui, tá? Desde sempre, desde a minha infância. Eu nunca pude ligar para minha mãe para pedir socorro. Mãe, me leva para o hospital. Mãe, me ajuda. Mãe, minha menstruação desceu. Eu nunca pude, sabe? Minha mãe nunca pôde estar presente, nunca pôde me ajudar durante praticamente toda a minha vida. Os momentos em que vocês viram a minha mãe foram momentos em que eu a procurei e em que eu insisti dela vir para minha casa, tá? E ponto, porque do contrário, a coisa nunca aconteceu de fato, a coisa nunca foi retribuída da mesma forma, sabe? Foi sempre eu insistindo para ter uma relação com a minha mãe e todas as vezes que eu insisti eu me arrependi depois por conta de várias coisas que acabavam acontecendo. Então, assim, é desleal esse julgamento que vocês fazem sem saber das coisas, sem saber do passado, de toda a história e trajetória. E qual o problema, sabe, de um pai exercer o papel de pai e mãe? Qual o problema nisso? Por que todo esse julgamento? Por que todo esse preconceito? Por que eu não posso ter em meu pai todo esse aconchego, todo esse carinho, toda essa segurança que eu tenho quando eu tô com ele, quando eu vejo ele? Por que não, sabe? Por que eu tenho que, ao mesmo tempo que demonstrar o amor pelo meu pai, eu sou obrigada a demonstrar o amor pela minha mãe também? Na minha história de vida, isso não cabe, porque não foi o que eu recebi. E a gente tem que retribuir o que a gente recebe. É o natural, eu não consigo forçar as coisas, sabe? Eu já tentei, eu já procurei, eu já fiz a minha parte, o meu papel. Mas é difícil, porque quando você não recebe de volta, chega uma hora que você também cansa, né? Então, enfim, o que eu queria falar pra vocês é isso, gente. Respeitem, porque cada história é uma história. E nem toda mãe é mãe, mãe é mãe. Não é sempre assim. Vou dizer uma coisa pra vocês, não existe coisa mais certa nesse mundo do que o provérbio que diz: você vai colher o que você plantou. Então, se você quer receber amor, atenção, carinho, cuidado dos seus filhos, você precisa dar isso pros seus filhos, porque seus filhos vão tirar isso de onde futuramente? Se eles não receberam, eles vão retribuir o quê? Se eles não sabem nem o que é isso de você. Então, para você ter isso, você tem que dar. Então, se eu quero que as minhas filhas futuramente cuidem de mim enquanto mãe, eu preciso cuidar delas enquanto elas são pequenas, enquanto elas dependem de mim. Eu preciso mostrar para elas o que é amor, carinho e atenção, para depois elas saberem me retribuir. É fato. Eu não posso expor muito, porque assim, eu teria que expor completamente a vida de uma outra pessoa, né, que é a minha mãe. Mas assim, o que eu mostrei da minha mãe pra vocês é a superfície. Mas vocês não têm noção, sabe? Se eu pegar um áudio da minha mãe, um que seja, de WhatsApp, e colocar aqui pra vocês escutarem, na hora vocês vão dizer, não tem como. Não tem como, impossível aturar uma pessoa assim. Pelas coisas que se fala, pelas coisas que deseja. Enfim, gente, não tem como, sabe? E eu já tentei de tudo, sabe? Eu já tentei ajudar, mas tem uma hora que a gente também tem que ser um pouco egoísta mesmo. A gente também tem que pensar na gente, na nossa família, na saúde mental dos nossos filhos e das pessoas que a gente ama,
Não dá pra ficar dando murro em ponta de faca a vida toda. Mas assim, eu só peço pra vocês, não julga sem saber, porque a minha história é completamente diferente da sua. A minha mãe também.